Fala, gente boa de Deus, paz e saúde a todos vocês. Evandro Moretti aqui para mais um vídeo coerente da fé cristã. Me fizeram a seguinte pergunta: afinal, para ser igreja é necessário congregar? Afinal de contas, o que de fato representa Hebreus capítulo 10, versículo 25? Então nós vamos responder essa pergunta e explicar o contexto. Se você não é inscrito neste canal, por favor se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, interaja conosco também comentando. Vamos lá, para ser igreja, a gente já explicou aqui que igreja é uma palavra que vem do grego, que significa chamados para fora, né? Eclésia. Então igreja vem de eclésia, é uma palavra grega, que significava chamados para fora. Jesus não inventou a palavra igreja, tá? Essa palavra já existia, era uma assembleia realizada no mundo antigo para cidadãos gregos, ok? Mas a palavra igreja passou a ser o maior fenômeno do cristianismo, porque é através da igreja que as pessoas se identificam, né? Então a pessoa precisa estar numa igreja, ser de uma igreja, para se identificar como cristão. Será que sim? A resposta é não. Tá? Nós não precisamos, em hipótese alguma, frequentar uma denominação para sermos igreja de Jesus, porque a igreja ela é invisível. Tá? E a igreja ela está em operação no mundo através das atitudes cristãs que cada um faz no seu dia a dia, no anonimato. Então, cristãos verdadeiros cuidam do próximo, cristãos verdadeiros amam, cristãos verdadeiros se ajudam, cristãos verdadeiros perdoam, cristãos verdadeiros esquecem o mal que iriam fazer contra alguém e resolvem se regenerar em arrependimento sincero. Então, quem é a igreja de Jesus mostra isso não frequentando um templo, mas sendo, de fato, um exemplo de pessoa alcançada pela mensagem de Jesus. Ah, mas é errado frequentar um templo? É errado frequentar uma denominação? De jeito nenhum. Se eu chegasse aqui e dissesse para você que você não pode, eu já estaria sendo aqui um narcisista. Eu já estaria sendo aqui tendo as mesmas atitudes de líderes religiosos, que pensam que são os mandatários das pessoas que frequentam os seus templos. Tá? Então, quem é da luz sabe que nós temos em Cristo essa liberdade de ir e vir. Jesus ia no templo, mas não pertencia ao templo. Tá? Jesus não batia cartão no templo, ele não se afiliava às... Por exemplo, no passado, no tempo de Jesus, tinha as reuniões sociais dos fariseus, Jesus ficava longe. As reuniões sociais dos herodianos, Jesus ficava longe. Vez por outra ele encontrava com essas pessoas e falava o evangelho. Falava de vida, falava de perdão, falava de honestidade, falava de sinceridade, mas ele nunca pertenceu a um quadro social. Tá? Ele nunca levantou nenhuma bandeira a não ser a bandeira do amor. Então muita gente hoje pensa que o desigrejado é um tipo de bandeira social. Eu sou desigrejado e eu sou contra as pessoas que se reúnem. Aí seria mais do mesmo. Tá? O que nós somos em Cristo Jesus é pessoas iluminadas no entendimento. Nós entendemos que nós não precisamos do templo, porque o acesso a Deus foi liberado por Cristo Jesus, e esse acesso a Deus engloba pessoas que não frequentam o templo. A entrada no templo não é a chave para acessar a Deus, né? A chave para acessar a Deus é o que Cristo realizou, é o tetelestai, é o está consumado. Então qualquer pessoa no mundo está autorizada a buscar a Deus por aquilo que Jesus falou. Ah, mas tem os calvinistas, os caras da reforma, que falam de predestinação, que uns nasceram para ir para o inferno e outros nasceram para ir para o céu. Meu irmão, eu não acredito nessa fatalidade. Paulo mesmo não soube explicar, né, quando ele estava explicando ali em Romanos capítulo 10, capítulo 11, tá? Paulo mesmo não conseguiu explicar do que se tratava a predestinação, e ele encerra, né, ali em Romanos capítulo 11, cantando aquele hino, né, que muitos conhecem: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os teus caminhos. Então Paulo encerra o texto falando de misericórdia e não falando de punição. Mas tem uma galera aí que infelizmente parte para esse lado e quer condenar as pessoas. Ó, o predestinado é aquele que vai pensar igual a mim. O predestinado é aquele que vai ser desegrejado.
Então, é mais do mesmo. Não. Tem gente de Deus em todo lugar, dentro e fora das religiões, dentro e fora do sistema religioso. E não compete a nós, tá, sermos os porta-vozes do monopólio divino, porque isso não existe, tá? Cristo é como está escrito lá em Ezequiel capítulo 18, né? Todas as almas são minhas, diz o Senhor. Então o Senhor sabe, né? Cuida, o Senhor sabe como falar ao coração de alguém, né? E não existe essa história porque senão Deus seria muito maldoso, né? Ele permitir que alguns viessem ao mundo para irem para o sofrimento eterno. Mesmo porque essa história de sofrimento eterno é tirada de uma explicação errada sobre o inferno, né? O inferno não é aquilo que a maioria do sistema religioso explica, né? Não é um lugar em que a pessoa fica sendo torturada por toda a eternidade. Então, mas para amedrontar as pessoas, vale para a religião falar sobre o inferno, vale falar sobre a predestinação, que uns vão para o inferno, outros vão para o céu, independentemente do que a pessoa faça. Veja bem, a graça está operando nos corações e sempre o passo é da graça, né? A graça que leva as pessoas a abraçarem o amor, por exemplo. E o maior exemplo, ou a maior bandeira de Deus neste mundo é o amor. Muita gente nem sabe, né, nenhuma palavra bíblica, mas ama o seu próximo. Essa pessoa está marcada por Deus, né? Então, pessoas que abraçam o amor neste mundo, abraçam Deus. Você sabe que eu não estou falando do amor promíscuo, eu não estou falando do amor, daquele tipo de amor que as pessoas dizem ter, mas que é apenas uma paixão momentânea, narcisista. Não. O amor verdadeiro, depois você lê, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 13, para você ter uma base, né? É um amor puro, que não folga com a injustiça, ou seja, não é injusto consigo mesmo, não é injusto com as pessoas. É um amor que verdadeiramente é um alvo para ser buscado. Então tem pessoas que na sua essência, na sua simplicidade, tá? Tendo ou não tendo religião, demonstram um amor ao próximo, tá? Essas pessoas que amam, essas pessoas que socorrem, essas pessoas que ajudam, essas pessoas que perdoam, essas pessoas que demonstram Jesus na vida, são a igreja de Jesus. Eu gosto de me reunir, tá? E o pessoal que se reúne muitas vezes fala que isso é obrigatório, baseado ali em Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25 não é sobre a obrigatoriedade da reunião, tá? Naquele tempo, tá? O que está escrito em Hebreus 10, 25? Não deixem as vossas congregações. Naquele tempo, haviam outras congregações, né? Pontos de encontro onde as filosofias da época eram pregadas. E a igreja de Jesus tinha, então, começado a entender o evangelho, e os irmãos mais antigos passavam como não tinha Bíblia, né, não tinha livro, eles repassavam o que aprenderam dos apóstolos, o que aprenderam do próprio Jesus, né, nessas reuniões. O que acontecia é que essas reuniões era a mídia que o pessoal tinha na época. Hoje nós temos tantas coisas à nossa disposição, né, para a gente aprender o evangelho. Naquele tempo não, naquele tempo o que os irmãos tinham para aprender o evangelho era a reunião cristã, onde o irmão mais velho estaria ensinando o evangelho. Então é isso que Hebreus 10, 25 está dizendo, ok? Você é livre para continuar numa denominação, você é livre para não continuar numa denominação, é possível ser igreja sem denominação, e Hebreus 10, 25 não está falando sobre a obrigatoriedade de ir para uma denominação. Ok, gente? Um grande abraço a todos vocês.